Saia agora mesmo, Alicia. Sua irmã precisa desse espaço mais do que você. Foi minha própria mãe quem disse essas palavras enquanto meu pai me empurrava, a mim e ao meu filho de 14 dias, para a varanda congelante. -5 graus. O corpinho do Theo tremia contra o meu peito. O defeito no coração dele fazia de cada respiração um risco. Minha irmã Vanessa ficou atrás deles, uma mão passando na barriga de 7 meses, sorrindo enquanto já arrancava os lençóis da minha cama. Eles nos jogaram na nevasca de Curitiba, com apenas uma mala e um cobertor que meu marido morto tinha tricotado. Sem casaco, sem bebê conforto, sem piedade. Eles achavam que eu estava destruída, achavam que eu não tinha mais nada. Não faziam ideia de que 90 minutos antes, o advogado do meu avô tinha ligado e me contado tudo. Não faziam ideia de que, até de manhã, o mundo inteiro deles começaria a desmoronar. Meu nome é Marlene P., tenho 29 anos. Se você já foi traída pelas pessoas que deveriam te proteger, a você e ao seu filho, deixe um comentário, eu sei a dor, e dá aquele like. Essa história é para você. Agora deixa eu te contar como a pior traição de uma mãe virou o maior erro dela. Para entender como uma mãe diz essa frase e um pai abre aquela porta, você precisa voltar ao verão em que meu marido morreu. Bruno Marques era contador de projetos numa siderúrgica na região industrial da cidade. Tinha 28 anos quando o conheci, 30 quando casamos, 31 quando uma carreta desgovernada na rodovia BR-116 tirou ele do mundo numa manhã de terça-feira, em junho de 2025. Eu estava grávida de 3 meses. O policial rodoviário que veio até a porta não conseguiu dizer a palavra morreu por quase um minuto inteiro. Ele ficou repetindo sinto muito, até que eu mesma disse por ele. As pessoas ficavam me chamando de forte. Eu não era forte. Eu só estava sem palavras. Vendi nossa casinha no bairro por 480 mil. Fiz isso em julho, com as mãos ainda tremendo. A mãe do Bruno me ajudou a fazer as malas. Ela não falava muito. Colocou um cobertor de bebê tricotado, azul marinho, macio, terminado só dias antes dele morrer, dentro de uma caixa e escreveu Theo, quando ele chegar. Tínhamos escolhido o nome juntos. Eu dizia a mim mesma que voltar para a casa dos meus pais seria coisa de uma estação. Eu não sabia que minha mãe já tinha recebido um telefonema para o qual eu não fui convidada. Meu pai, Osvaldo Ferraz, era filho único de Lauro e Helena Ferraz. Minha mãe, Lorena Vieira, antes de casar, adotou o sobrenome Ferraz em 1985. Eu era a primeira neta. Vô Lauro me segurou no colo antes mesmo dos meus pais, na maternidade. Esse detalhe importou depois, importa agora. Minha irmã Vanessa veio 3 anos depois de mim. Era o tipo de criança que abria um presente de Natal, decidia que não gostava e já tinha outro até o ano novo. Aos 19, ganhou um Audi Q3 com laço em cima. Aos 20, entrou na faculdade de administração mais cara da cidade. Aos 21, trancou o curso sem avisar ninguém. Meus pais pagaram 2 anos de mensalidade e nunca perguntaram para onde o dinheiro foi. Eu trabalhei em 2 empregos durante a faculdade pública. Morei num kitnet no porão em Água Verde e terminei minha graduação com 16 mil de dívida estudantil, que paguei em 4 anos. Meu pai me chamava de a equilibrada. Vanessa só sente as coisas mais fundo. Marlene, você é a equilibrada. Ser a equilibrada significa que eles acham que podem colocar mais peso em cima de você. Eles não percebem quando você finalmente dobra. Vô Lauro percebia. Sempre percebeu. Ele morreu em setembro de 2024, depois de 7 anos com Parkinson. Nos últimos 4 anos, eu dirigia todo domingo até a casa dele. Ajudava a dar banho nele, lia o jornal para ele em voz alta, cozinhava sopa suficiente para durar a semana. Vanessa foi ao velório, tirou fotos para o Instagram e não apareceu na missa de 1 mês de falecimento, que a paróquia organizou. Você é quem apareceu quando ninguém estava vendo-lhe. Isso conta mais do que as pessoas imaginam. Ele tinha me dado uma caneca de cerâmica uma vez, com esmalte lascado, com palavras pintadas à mão trêmula. Café faz o mundo girar mais devagar. Eu guardei aquela caneca durante a faculdade, o casamento, a mudança.
Embrulhei ela num suéter e coloquei na mala que depois eu carregaria por uma rua congelada. No último setembro da vida dele, ele segurou meu pulso com a mão fina e disse que tinha cuidado de uma coisa. Eu nunca perguntei o quê. Queria ter perguntado. Em agosto de 2025, me mudei para o quarto dos fundos, no andar de cima, da casa dos meus pais. Minha mãe me abraçou na porta por mais tempo do que fazia em anos. Meu pai tinha comprado um colchão novo para o quarto. Chorei pela primeira vez em semanas naquela noite, sozinha, e pensei que talvez o Bruno estivesse errado quando dizia que família é quem a gente escolhe, não quem nos deu a luz. Em agosto, acreditei nela. Em outubro, eu já devia saber melhor. Ouvi eles na cozinha uma noite, vozes baixas. Meu pai disse algo que não entendi. Depois minha mãe disse o nome, o negócio do Diego. Fazia 3 anos que eu não ouvia o nome Diego Puig. Ele tinha sido namorado da Vanessa aos 21 anos. O término tinha sido feio. O término tinha sido feio. Eu tinha assumido que todo mundo tinha esquecido dele de propósito. Se não fechar até o Natal, a gente tem um problema. Eu disse a mim mesma que era uma dívida antiga. Disse a mim mesma que minha mãe tinha esse jeito de dramatizar as coisas. Subi e coloquei a mão na barriga até o bebê chutar de volta. Eu ainda não sabia que o quarto que me deram não era o presente que eu pensava que era. Theo Marques nasceu em 22 de dezembro de 2025, na maternidade do Hospital das Clínicas, num quarto com neve caindo lá fora e minha sogra no telefone, ligando de Ponta Grossa. Ele veio depois de 7 horas de trabalho de parto e 3 empurrões. Tinha o queixo do Bruno em meus dedos e um choro pequeno e suave que parecia uma pergunta. Na primeira hora, a cardiologista encontrou um furo de 3 milímetros na parede muscular entre as câmaras inferiores do coração dele. Uma pequena sieve, ela disse. Comum. Geralmente fecha sozinha. Fiquem de olho nele. Mantenham ele aquecido. Evitem temperaturas abaixo de 5 graus negativos nas primeiras 8 semanas. Monitorem o oxigênio dele. Tragam ele de volta para um eco em 2 semanas. Eu escrevi cada palavra num caderno azul. Sublinhei mantenham ele aquecido 2 vezes. O hospital nos manteve 3 dias em observação pós-parto estendida. Theo usava um monitorzinho no pé que brilhava verde quando o oxigênio estava no nível certo. O coto do umbigo caiu na segunda manhã. Ele aprendeu a mamar no terceiro dia. Na véspera de Natal voltamos para casa. A casa dos Ferraz estava decorada. A árvore acesa, uma guirlanda na porta. Vanessa não estava lá. Tinha um compromisso com amigas num bar chique. Minha mãe disse que ela ia conhecer ele depois. Meu pai não pediu para segurar ele. Minha mãe colocou um prato de torta de frango na minha frente na ilha da cozinha. Sentei porque sentar era mais fácil do que ficar de pé. A telinha do monitor no balcão mostrava o pulso do Theo subindo e estabilizando, subindo e estabilizando. Minha mãe ficou de braços cruzados na porta e disse: Você deve estar exausta, querida. Não se preocupe com a gente hoje. Um bebê chega em casa pela primeira vez e a casa nem se move. Eu deveria ter ouvido o silêncio. Na manhã seguinte, minha mãe não veio ver ele. Meu pai passou pelo berço a caminho do café. Eu disse a mim mesma que era o feriado. Disse a mim mesma que era o caos do pós-natal. Disse muitas coisas a mim mesma naqueles primeiros 10 dias. Vanessa voltou para casa 4 dias depois do Natal. Não trouxe presente. Não perguntou o nome dele uma segunda vez. Ficou parada na porta do meu quarto enquanto eu trocava a fralda dele e disse: Bebê só precisa de um cantinho. Você nem precisa desse quarto grande com um bebê, precisa? Ela riu quando falou. O riso não tinha dentes. Na manhã seguinte, minha mãe começou a usar a palavra espaço. A primeira vez na cozinha, a Vanessa precisa de espaço para pensar agora. A segunda vez, no corredor com a mão nas minhas costas. Sua irmã precisa de espaço, Marlene. Você entende, né? A terceira vez, na véspera da tempestade, com um sorriso que queria parecer gentil. Ela vai precisar do espaço, filha. Não é o fim do mundo. 3 dias, 3 frases. Eu notei. Só ainda não entendia. Notei outra coisa também. A barriga da Vanessa não estava mais lisa. Ela tinha começado a usar blusas largas mesmo com a casa aquecida. Uma noite peguei ela de lado no espelho do corredor, mão espalhada sobre a curva. Ela me viu. Não se abalou.
Adivinhou? Ela disse. Não faz drama. Quem é? Alguém do trabalho. É complicado. A mãe sabe. Minha mãe sabia. Essa era a parte que não fechava. Minha mãe, que tinha chorado por 2 dias quando eu disse que ia casar com Bruno sem cerimônia religiosa, não tinha chorado por isso. Tinha levado chá para Vanessa de manhã. Tinha tocado na barriga da Vanessa com as costas da mão 2 vezes. Eu tinha contado. 2 mulheres grávidas numa casa deveria ser história de união. Na minha, era o começo de um cálculo. No dia 2 de janeiro, arrumei uma mala. Fiz devagar, à tarde, enquanto o Theo dormia no berço e o aquecedor estalava. Coloquei 4 macacõezinhos, um pacote de fraldas de recém-nascido, 2 latas de fórmula, caso meu leite baixasse, o cobertor de tricô, o carregador do monitor, meu caderno, minha carteirinha do plano de saúde, os papéis de alta do hospital, o cobertor azul marinho que o Bruno tinha tricotado e a caneca lascada. Eu não tinha para onde ir. Arrumei mesmo assim. Às vezes o corpo sabe antes do cérebro entender. Quando minha mãe usou a palavra espaço naquela noite, ela já tinha dito de 3 jeitos diferentes em 3 dias. Eu deveria ter contado. Na manhã de 5 de janeiro, o Serviço de Meteorologia emitiu um alerta de tempestade de inverno para a região metropolitana. A previsão era de mínima de 5 graus negativos até às 22 horas, com sensação térmica, chegando a 29 graus negativos, neve de efeito de lago e uma frente polar por cima de tudo. Li o alerta às 6 horas da manhã enquanto Theo mamava. Sublinhei mentalmente evitar exposição prolongada. Às 8h25, meu celular vibrou na cabeceira. Estava no silencioso porque o Theo se assustava fácil. Um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Estava na bomba de tirar leite e com as mãos ocupadas. Às 9h10, o mesmo número de novo. Deixei cair. Às 11h30, o mesmo número. Estava no banho, o primeiro em 5 dias. Caixa postal. Às 14h15, o mesmo número. Estava trocando ele. Notei as ligações perdidas às 18 horas. Às 19. Meu pai já tinha parado de olhar para mim quando passava pelo meu quarto. Eu ainda não conectava as duas coisas. O que eu não sabia então era que, às 13h30, o homem que ligava para mim tinha ligado para o meu pai em vez de mim. O nome dele era Ricardo Falcão. Ele era o advogado da herança do meu avô desde 2003. Estava esperando havia quase 16 meses para me contar algo que agora era urgente. Meu pai atendeu no segundo toque. Meu pai disse: "Ela está descansando lá em cima. Eu peço para ela retornar." Meu pai não me pediu para retornar. Meu pai foi até a cozinha e disse alguma coisa baixinho para minha mãe, e a cozinha ficou muito quieta. Ouvi a cadeira arrastar. Ouvi minha mãe dizer, numa voz que não era para meus ouvidos: "Ele está auditando agora. Temos até sexta ou isso vai ficar feio." Segurei o Theo um pouco mais perto. Disse a mim mesma que ela estava falando com alguém do escritório de imóveis dela. Disse a mim mesma que já tinha ouvido uma ligação errada antes. Às 18 horas, meu pai chegou cedo em casa. Às 19 horas, fechou a porta do escritório e não saiu mais. Às 20 horas, o Theo finalmente tinha pego no sono no berço, e a casa fazia aqueles pequenos barulhos de segunda-feira à noite que sempre fazia. Sentei na beira da cama e olhei o celular. Tocou de novo. Atendi porque algo no peito me mandou atender. Dona Marlene, estou tentando falar com a senhora o dia inteiro. Meu nome é Ricardo Falcão. Fui o advogado do patrimônio do seu avô. A senhora está sozinha agora? A voz dele era a voz de um médico quando a notícia já chegou, mas o paciente ainda não foi avisado. Meu filho está dormindo, eu disse. Estou sozinha. Vou te contar uma coisa que deveria ter contado há 1 ano. Seu avô me instruiu a não contar. Eu discordei dele. Segui a instrução dele porque é isso que um administrador de bens faz. Hoje, fui obrigado a agir. Preciso que a senhora escute. Sentei no chão sem perceber que tinha sentado. Ele me contou sobre o Fundo Educacional Ferraz, estabelecido em 14 de março de 2023. 720 mil de principal, cláusula de beneficiário nomeando pelo nome legal completo. O primeiro filho nascido da minha neta, Marlene Ferraz Marques. Meu avô tinha sido específico por um motivo. Que motivo? Eu disse. Ele disse que não sabia.
Disse que eu ia entender quando chegasse a hora. Contou que meus pais tinham sido nomeados administradores conjuntos com poder de assinatura desde o dia em que o Lauro morreu. Contou que ele, Ricardo, tinha sido nomeado fiscal do fundo. Isso significava que ele fazia uma auditoria a cada 12 meses. Isso significava que a auditoria do ano fiscal de 2025 tinha sido concluída em 2 de janeiro. Faltam 270 mil, dona Marlene. Ele disse na mesma voz que se usa para pousar um copo antes de contar algo a alguém. Eu não disse nada. O monitor na cômoda piscava verde. O Theo respirava. As transferências passam por 3 contas intermediárias. 2 delas terminam numa incorporadora chamada Colina Bela Empreendimentos. Seus pais eram investidores silenciosos. A empresa entrou com pedido de falência em novembro. Estão sobrevivendo no limite desde então. Há quanto tempo eles sabem que eu ia descobrir? 8 semanas. O cronograma da auditoria está na linguagem do fundo. Eles têm 8 semanas! Acho que as últimas 3 foram desesperadas. Ele me contou sobre a casa na Rua das Bétulas, no bairro Alto da Glória. 918 mil. Meu avô tinha colocado no meu nome diretamente em março de 2024, 6 meses antes de morrer. Não pelo fundo. Só minha. Meus pais não faziam ideia. Ele me contou que a auditoria dele tinha disparado um aviso de 72 horas. Meu pai tinha sido informado às 13h30 daquela tarde. Eu não tinha sido. Ele me contou que havia uma carta. Beatriz estava guardando. A prima do meu avô. Ele tinha dado a ela em agosto de 2024 e pedido que guardasse lacrada até eu precisar. Ela morava do outro lado da rua dos meus pais. Ele deu a ela de propósito. Eu fiz um som que não era uma palavra. Dona Marlene, a senhora está em algum lugar seguro agora? Olhei para a porta fechada do meu quarto. Olhei para o Theo dormindo. Olhei para a mala que eu tinha arrumado sem motivo 3 dias antes e escondido debaixo da cama. Não sei, eu disse. Se alguma coisa mudar hoje à noite, me liga no meu celular pessoal. Não no escritório. Vou deixar comigo. Vou deixar o 15. Às 21h30, meu pai bateu na minha porta. Os 15 minutos entre a ligação do Ricardo e a batida do meu pai são os minutos mais claramente lembrados da minha vida. Sentei na beira da cama e não me mexi. O aquecedor estalava. O Theo respirava em intervalos de 2 segundos. O monitor brilhava. Lá embaixo, o chão rangia em 3 lugares, numa sequência que eu conhecia. Os passos do meu pai do escritório até a cozinha. A cadeira da minha mãe arrastando da mesa. A Vanessa descendo a escada do 2º andar. Ouvi minha mãe sussurrar algo com a palavra hoje dentro. Ouvi a Vanessa rir. Quando a batida veio, foram 3 toques, não muito altos. Meu pai disse meu nome pela porta. Marlene, precisamos que você arrume outro lugar para ficar hoje à noite. Ele abriu a porta sem esperar. Minha mãe estava atrás dele com o cardigã cinza. Vanessa parada 3 degraus atrás na escada, num suéter branco esticado sobre a barriga. Uma mão descansando nela do jeito que uma corretora descansa a mão num panfleto. É só por hoje, meu pai disse. Precisamos conversar com sua irmã, o quarto precisa ficar vazio. Eu não perguntei por quê. Perguntar teria mudado o tipo de pessoa que eu tinha que ser nos próximos 10 minutos. Levantei. Peguei a mala vermelha debaixo da cama. Minha mãe entrou no quarto. Ela me observou levantar a mala na cama e abrir para conferir o que tinha dentro. Me observou dobrar o cobertor azul marinho por cima, aquele que o Bruno tinha terminado em maio, aquele que ainda cheirava fracamente a cedro. Me observou levantar o Theo do berço e enrolar ele. Ela precisa desse espaço mais do que você, querida, ela disse. Você vai entender um dia. Ela disse com delicadeza. Foi essa parte que me quebrou. Ela disse, um dia, como se já tivesse decidido que eu não estaria por perto para ver. Eu não respondi. Fechei o zíper da mala. Peguei minha bolsa na cadeira, conferi o gorro do Theo e o jeito que o cobertor cobria a cabeça dele e disse a mim mesma, numa calma que eu não sentia, que o frio não ia levar ele. Vanessa passou por mim entrando no meu quarto. Colocou a mão no pé da cama. Depois, com a mãe ainda ali parada, se inclinou e arrancou os lençóis num movimento lento. A gente tem lençol limpo no armário?
Ela perguntou para minha mãe, não para mim. Ela nem olhou para o Theo uma vez. Eu ainda nem tinha saído do corredor. Eles já estavam me organizando para fora de casa. Meu pai carregou a mala escada abaixo. Minha mãe seguiu atrás de mim com minha bolsa até a porta da frente. Entregou para mim. Não colocou um casaco em mim. Não procurou nenhum. Segurou a porta aberta. O vento bateu no meu rosto. A luz da varanda estava acesa. O termômetro pendurado na porta marcava 5 graus negativos. Mãe, eu disse, só a palavra. Não sei o que eu diria, em seguida. Seja esperta com isso, filha, eu saí. Meu pai colocou a mala no chão da varanda atrás de mim e voltou para dentro. Minha mãe segurou a porta por mais um segundo, olhando para mim com uma expressão que eu não consegui ler. A porta se fechou, não bateu. Fechou. Esse é o som que eu vou lembrar. O vento puxava o cobertor. Os olhos do Theo estavam fechados. Ajeitei o cobertor mais uma vez ao redor da cabeça dele e desci da varanda com as rodinhas da mala patinando no gelo. Eu não tinha para onde ir. Eu sabia exatamente para onde ir. Se seu coração está acelerado agora, deixe a palavra frio nos comentários. Quero saber quantos de nós já ficaram do lado errado de uma porta fechada no pior momento da vida. E se você é novo por aqui, se inscreve. O que vem a seguir é o motivo pelo qual eu tinha que contar essa história. A rua estava vazia. Naquela quadra, numa nevasca, às 21h34 de uma segunda-feira, foi o lugar mais solitário onde já fiquei. O poste da esquina dava um brilho amarelado que deixava a neve com cor de laranja. O vento cortava de lado. Minhas orelhas queimaram em menos de 20 segundos. A varanda da Beatriz ficava a 18 metros da varanda dos meus pais. Eu tinha ido naquela casa exatamente 4 vezes na vida. Beatriz era prima de primeiro grau do meu avô. O pai dela, Teodoro Ferraz, tinha sido irmão do Lauro. Teodoro morreu em 2012. Beatriz tinha se mudado para a casinha do outro lado da rua em 2019, depois que o marido dela faleceu. Lauro tinha insistido. Não tinha contado aos meus pais o motivo. Eu soube andando o que depois me contariam. Ele tinha querido alguém de confiança morando de frente para eles. Atravessei a rua com a mala rodando mal na neve e o Theo apertado contra meu queixo. No meio do caminho, a campainha inteligente na varanda dela acendeu vermelha. Quando meu pé bateu no primeiro degrau, ela já estava destrancando a porta. Marlene, querida, fica na varanda. Sai do vento. Fiquei parada. Tinha ficado lá fora por 50 segundos. O cobertor na bochecha do Theo ainda não tinha endurecido de gelo. A porta abriu. A mão dela saiu e pegou a mala. A outra mão alcançou meu braço. Ela abriu a porta antes que eu tocasse a campainha 2 vezes. Estava vigiando desde que meu pai acendeu a luz da varanda. A casa cheirava a gás, calor e cera de limão. Ela tinha fogo na lareira da sala. Tinha um cobertor de bebê limpo, já dobrado, no sofá. Tinha uma chaleira fazendo barulho no fogão. Eu não tinha pedido nada disso. O Ricardo me ligou à 1 da tarde. Ela disse, pegando o Theo dos meus braços com as mãos cuidadosas de uma mulher que tinha sido enfermeira. Ele disse que você não estava atendendo. Eu falei que ia vigiar sua casa hoje à noite. Ela estava vigiando desde a 1 da tarde. Quando minha mãe abriu a porta, a Beatriz já estava 2 passos à frente. Sentei no sofá dela porque meus joelhos pararam de funcionar. O Theo fez um barulhinho no ombro dela e voltou a dormir. Vou ligar para a polícia, ela disse. Não. Ela olhou para mim. Não, Beatriz, por favor, ela não discutiu. Colocou o Theo no cobertor, foi até a cozinha, voltou com um bloco amarelo de anotações e uma caneta preta. Escreveu a data em letra de forma no topo e a hora embaixo. 21h36, 5 de janeiro de 2026. Embaixo escreveu: Marlene chegou na minha porta. Sem casaco, recém-nascido no colo, pai bateu a porta. Sensação térmica 29 graus negativos. Sublinhou sem casaco e assinou as iniciais. Então vamos fazer do jeito mais devagar, mas eu vou anotar tudo, cada minuto. Eu disse por quê. O Conselho Tutelar abre uma investigação de rotina para qualquer chamado de exposição de recém-nascido. Mesmo que eu fosse a mãe, mesmo que eu fosse a vítima, a investigação podia tirar o Theo dos meus braços por uma noite, um fim de semana, uma semana. Eu tinha consulta de cardiologia marcada para o dia 8.
Tinha um advogado que tinha dito: liga no meu celular pessoal, não no escritório. Tinha uma mala debaixo da cama que eu tinha arrumado 3 dias antes porque uma parte de mim já sabia. Eu tinha justiça lenta já em movimento. Não precisava de retaliação rápida. Ela anotou tudo o que eu disse, com hora e iniciais. Ele disse que você ia dizer não para a polícia. Ela disse que ele tinha dito que eu ia entender a diferença entre uma briga e uma guerra. Naquela noite, Beatriz escreveu 31 anotações com horário. Até de manhã, aquele papel era a primeira prova que eu tinha. À 1 da manhã, ela fez um chá que eu não bebi. Colocou o Theo num berço portátil que tinha montado no quarto de hóspedes em algum momento daquela tarde. Voltou para a sala com um tablet aberto nas mãos. A câmera inteligente na varanda dela apontava para a porta da frente dos meus pais, do outro lado da rua. Tinha ficado gravando em modo de detecção de movimento por 2 anos. Ela tocou num arquivo salvo. O vídeo durava 38 segundos. Eu assisti. Vi meu pai saindo na varanda com a mala. Vi minha mãe parada na porta de cardigan cinza, braços cruzados no peito. Me vi dando um passo para trás no vento, com o Theo enrolado contra mim. Vi a porta fechar, não bater, fechar. Na janela do andar de cima, meio encoberta pela cortina, dava para ver o contorno de uma mulher com a mão na barriga, observando. Já está salvo na nuvem, querida. Eles não vão conseguir mexer. Beatriz deslizou um envelope de papel manilha pela mesa. Tinha uma marca fraca de poeira num canto. Guardar para Marlene, escrito na frente, na letra inclinada e canhota do meu avô. Ela não tinha aberto. Tinha carregado por 16 meses. Ele me disse, ela falou: Beatriz, você vai saber quando for a hora. Não vou precisar te falar 2 vezes. Eu soube hoje à noite. Eu não abri naquela noite. Segurei o envelope no colo por um bom tempo. Depois coloquei na mesa, ao lado do chá que não tinha bebido, e fui para o quarto de hóspedes e deitei na cama ao lado do berço portátil e fiquei ouvindo o Theo respirar até o aquecedor desligar e ligar de novo 3 vezes. De manhã, meu filho tinha uma consulta de acompanhamento cardiológico em 2 dias. Eu tinha um advogado para ver. Tinha um vídeo de 38 segundos. Tinha um envelope de papel manilha na mesinha de centro de uma desconhecida. Tinha uma caneca lascada numa mala vermelha. Não tinha para onde ir. Sabia exatamente para onde ir. Beatriz dirigia um Subaru Outback 2021. No banco de trás, ela guardava uma cadeirinha burigoto do neto dela, Carlinhos, que morava num bairro vizinho e ficava lá 2 fins de semana por mês. Ela tinha instalado tão firme que eu não conseguia mexer. O Theo coube como se estivesse esperando por ela. Ela me emprestou um casaco, cor de casca de árvore molhada e 3 números maior. Cheirava a lenha queimada, cera de limão e o interior macio de um armário fechado havia muito tempo. Ela me levou até o centro. O escritório do Ricardo Falcão ocupava o quarto andar de um prédio de pedra que tinha sido uma loja de departamentos em 1923. O saguão estava quente. A recepcionista olhou para o Theo, olhou para mim, olhou para Beatriz com as botas ainda pingando neve no tapete e se levantou. O doutor Falcão vai atender vocês na sala de reunião for. A sala tinha aquecedor embaixo da mesa. Ele tinha uma garrafa térmica de café. Tinha uma pasta aberta na mesa, quase 5 centímetros de espessura. Ele se levantou quando entramos e olhou primeiro para o Theo. Estou esperando 16 meses para colocar essa pasta numa mesa para a senhora. Ele virou a primeira página como se tivesse ensaiado aquilo. Explicou em bom português. O fundo foi criado em março de 2023, 2 meses depois que o Parkinson do meu avô tomou um rumo que ele não queria que eu visse. Ele tinha 720 mil em fundos líquidos disponíveis fora do inventário. Criou o Fundo Educacional Ferraz e nomeou, pelo nome legal completo, o primeiro filho nascido de mim. Nomeou meus pais como administradores conjuntos porque contou ao Ricardo, isso dá a eles mais uma chance de serem o tipo de pessoa que eu esperava que fossem. Nomeou Ricardo como fiscal. A linguagem era específica. O primeiro filho nascido da minha neta, Marlene Ferraz Marques. Não o primeiro neto nascido do filho dele, meu pelo nome. Depois ele acrescentou uma
cláusula. Seu avô incluiu uma cláusula de exclusão, nomeando especificamente sua irmã. Vanessa Ferraz é declarada, na seção 7.4, inelegível para receber qualquer distribuição principal ou renda sob qualquer circunstância. Ele não me disse o motivo. Disse que eu ia entender quando chegasse a hora. Beatriz limpou a garganta, pousou a xícara de café. Em 2022, ela disse baixinho, a Vanessa roubou 6.300 da carteira do seu avô. 3 vezes. Ele tinha uma câmera na gaveta da cozinha. Nunca contou para ninguém, só para mim e um cartório. Seus pais pagaram de volta sem admitir que ela tinha feito aquilo. Ele ficou com o dinheiro. Guardou a câmera. 2 minutos antes, eu teria chamado aquela cláusula de fria. 2 minutos depois, entendi que era amor. Ricardo virou outra página. A Colina Bela Empreendimentos foi registrada pelo Diego Puig em novembro de 2024. Seus pais investiram através de uma conta pessoal. O fluxograma na página 7 rastreia 270 mil do fundo, passando por 3 contas intermediárias, até a Colina Bela, entre outubro de 2024 e novembro de 2025. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial em 12 de novembro. A dívida estimada é de 3,4 milhões. É improvável que os investidores recuperem qualquer centavo. Eles tinham perdido tudo. Tudo, 8 semanas antes. Tinham tido 8 semanas para bolar como explicar. Ele virou outra página. Não foi por isso que te liguei ontem de manhã. Ele expôs o resto. Meus pais tinham passado as 8 semanas desde a falência procurando um beneficiário alternativo que pudessem usar para argumentar que o dinheiro tinha sido gasto com uma parte qualificada. A linguagem do fundo era a prova de brechas como estava escrita. O primeiro filho nascido da minha neta, Marlene Ferraz. O filho da Vanessa não podia, por nenhuma leitura, se qualificar, a menos que algo mudasse comigo, a menos que eu ficasse incapaz de agir, incapaz de assinar, impossível de localizar, incapaz de cuidar do meu filho, incapaz de estar presente de todo. Eles se moveram para te isolar entre novembro e agora, ele disse. Não tenho prova de intenção. Tenho um padrão de comportamento consistente com intenção. A expulsão de ontem à noite é consistente com isso. Ele fez uma pausa. Olhou para a Beatriz. Beatriz confirmou com a cabeça. Ele virou a página mesmo assim. Tem outra coisa que seu avô queria que a senhora visse. É sobre a sua irmã e um homem chamado Caio Brandão. Eu tinha carregado o envelope de papel manilha na bolsa. Coloquei na mesa. Abri 6 páginas da letra do meu avô, datada de 9 de agosto de 2024, 5 semanas antes de ele morrer. Lê, se você está lendo isso, o pior dia já aconteceu. Eu sabia que ia acontecer. Eu os conhecia. Li a primeira página com a mão na boca. Eu deveria ter falado mais alto enquanto estava vivo. Fui covarde nas pequenas coisas. Disse a mim mesmo que você era forte o suficiente para aguentar o que faziam com você. Isso não foi justo com você. Você era forte porque precisava ser. Isso não é a mesma coisa que estar segura. Fiz o que pude. Tem o fundo, que eles vão tentar quebrar. Tem a casa na Rua das Bétulas, que é sua e que eles não sabem que existe. Tem o Ricardo, em quem você pode confiar. Tem a Beatriz, a quem confiei a única coisa que eu não conseguia colocar no papel para todos verem. Ouvi seu pai dizer um nome no hospital mês passado. Não sei se a Vanessa já está envolvida com ele. Acho que talvez esteja. Não vou estar vivo para ver isso. Caio Brandão é casado. Tem filhos. A esposa dele dá aula de arte. O que quer que aconteça entre sua irmã e esse homem não é a sua guerra, Lê. A sua guerra é o menino que você vai segurar um dia. Seja o abrigo dele. Deixe ele ter o tipo de mãe que eu tentei ser um pai. A porta que estou segurando aberta para você na Rua das Bétulas é uma porta que ninguém pode fechar. Atravesse quando precisar. Li a última linha 2 vezes. Ele sabia. Sabia 18 meses antes de tudo isso, e mesmo assim tinha deixado uma chance para eles. Chequei meu celular pela primeira vez naquela tarde. 38 ligações, 21 da minha mãe, 12 do meu pai, 5 da Vanessa, 14 mensagens de voz, 7 conversas com mensagens novas. O grupo de família Ferraz Turma acendeu com uma bolinha vermelha. Ouvi 2 mensagens de voz na sala de reunião do Ricardo,
enquanto a Beatriz segurava o Theo. A primeira era da minha mãe. Ela tinha chorado, ou tinha atuado chorando com a habilidade de uma mulher que já tinha atuado aquilo muitas vezes. Marlene, filha, isso é um mal-entendido. Por favor, volta para casa. Você está me assustando. A segunda era do meu pai. Ele usava a voz que usava quando estava prestes a ser razoável de propósito. Isso ainda não é legal, Marlene. Não torna isso legal. Minha mãe sabia chorar numa mensagem de voz. Fazia 23 anos que eu não a ouvia chorar por mim. As mensagens de texto subiam uma escada cuidadosa. Primeiro um pedido de desculpas em tom suave, depois preocupação, depois a sugestão de que meus hormônios não estavam estáveis e que o humor pós-parto podia estar distorcendo o que realmente tinha acontecido. Depois uma frase em que a palavra legal aparecia, seguida de uma frase em que a palavra família aparecia, como se essas duas palavras sempre andassem juntas. Você entendeu errado seu pai. Por favor, temos coisas que precisamos consertar como família. Na terceira mensagem, ela já não estava falando com a filha dela. Estava falando com quem quer que fosse ler aquilo depois. Tirei print de cada mensagem. Ricardo me deu uma pasta no tablet dele para guardar. Me mostrou como fazer backup num servidor que o escritório dele monitorava. Me disse para deixar as mensagens originais sem resposta. O grupo de família era o mais barulhento. Ferraz Turma tinha sido o nome que meu avô tinha dado ao grupo. Ele criou em 2017. Depois que ele morreu, ninguém teve coragem de renomear. Éramos 6 ali agora. Meus pais, Vanessa, eu, minha tia Norma, irmã mais nova da minha mãe, que morava numa cidade vizinha e trabalhava numa cooperativa de crédito, e meu tio Raimundo Ferraz, irmão mais novo do meu pai, eletricista numa cidade do interior. Raimundo tinha ido à leitura do testamento. Raimundo sabia quase tudo. Vanessa postou às 9h14 da manhã do dia 6. Família. A Marlene saiu ontem à noite. Mãe e pai estão arrasados. Por favor, não acreditem em nada que ela postar. Minha tia Norma respondeu com um emoji de coração e as palavras, orando por todos vocês. Meu tio Raimundo não respondeu. Tinha ido à leitura do testamento. A leitura que meus pais tinham perdido porque estavam viajando na praia. Eu não respondi nada. Ricardo mandou eu não responder. O silêncio faz mais trabalho numa disputa de custódia e fundo do que qualquer explicação jamais faria. Às 11h47 do dia seguinte, a Vanessa cometeu o erro. Eu estava na mesa da cozinha da Beatriz, comendo torrada. Meu celular acendeu com 3 mensagens seguidas dentro do Ferraz Turma. A primeira era dela. Ele não está atendendo, fala para ele me ligar antes que a mãe descubra. Acho que não aguento mais um dia disso. A segunda era dela, 3 segundos depois. Ai meu Deus, grupo errado. A terceira era dela, 8 segundos depois. Norma, por favor ignora isso, por favor. O grupo ficou quieto por 6 minutos. Fiquei na mesa da Beatriz olhando os 3 pontinhos aparecerem e sumirem embaixo do nome da minha tia 2 vezes. Por fim, minha tia digitou: Vanessa, filha, quem é ele? Vanessa apagou a mensagem. Ela não tinha percebido que apagar para todos tinha uma janela de 48 horas no aplicativo. Mas só 2 minutos para desfazer envio nos aplicativos multiplataforma que usávamos em grupos mistos. O print já existia. Beatriz tinha tirado antes mesmo de eu alcançar meu celular. Ela deslizou o print pela mesa até mim. Depois mandou para o Ricardo, depois mandou para mim, depois pousou o celular. Às 11h47 do dia seguinte, minha irmã mandou a mensagem para o grupo errado. Li 2 vezes antes de entender o que ela tinha acabado de contar para todo mundo. Nos encontramos na casa da Beatriz no dia 8. Ricardo trouxe um pendrive e um fichário espiral rotulado, Ferraz Auditoria 2025. Trouxe um segundo fichário rotulado, Brandão. Trouxe um terceiro fichário, em branco. Colocou eles na mesinha de centro, como um bibliotecário empilhando reservas. Beatriz abriu uma pasta de papel manilha própria. Ela tinha ido à leitura do testamento. Não tinha ido à praia, tinha feito anotações. Ela pousou uma foto primeiro.
Era um domingo de julho de 2024. Eu estava sentada na cabeceira da cama do meu avô, lendo o jornal em voz alta. Meu cabelo estava preso num rabo baixo. Ele estava de robe azul. Tinha a mão no meu pulso. Ele deixou eu tirar essa porque queria que você tivesse depois. 2 carros na garagem do meu avô. O primeiro era o Lexus dos meus pais. O segundo era o Lexus dos meus pais de novo, num dia diferente. 14 de junho e 2 de agosto de 2024. Osvaldo e Lorena vieram 2 vezes naquele verão pedir para seu avô incluir a Vanessa no fundo. Da primeira vez ele abriu a porta e disse não. Da segunda vez ele não abriu a porta. Já estava de cama nessa época. Mal conseguia sentar. Eles bateram por 10 minutos. Ela tinha estado do outro lado da rua. Tinha visto tudo, tinha um caderno de anéis inteiro para a segunda visita. Ricardo acrescentou páginas próprias. Ele tinha pego o termo de liberação de prontuário médico que a Vanessa tinha assinado numa rede de saúde regional no início de dezembro. A primeira consulta pré-natal dela tinha sido em 4 de dezembro de 2025. O formulário de entrada marcava ela com 16 semanas. A obstetra se chamava doutora Marisa. A conta, disse Ricardo, colocava a concepção por volta de 12 de agosto. A carta do meu avô, eu disse, é datada de 9 de agosto. Ricardo olhou para mim. 3 dias antes. Não tinha adivinhado, tinha sabido. Então Ricardo abriu o fichário Brandão. Caio Brandão tinha 44 anos. Tinha sido sócio do meu pai de 2010 a 2019. A empresa deles, Brandão em Ferraz Imóveis Comerciais, tinha se desfeito por acordo mútuo depois que um negócio numa região vizinha deu errado. Não tinham ficado amigos. Tinham ficado em contato. Caio tinha uma esposa chamada Diana. Diana tinha 41 anos. Dava aula de artes plásticas e desenho num colégio particular. Lecionava lá havia 9 anos. Tinham 2 filhos, um menino de 10 e uma menina de 7. Caio dirigia um Tesla Model X preto. Diana dirigia uma SUV Volvo. A família morava num quarteirão arborizado, com portão de ferro. Diana não fazia ideia. Beatriz fez a pergunta que eu tinha medo de fazer. Seu avô sabia do Caio? Acho melhor a senhora ler as 2 últimas páginas da carta. Eu tinha parado na página 3, na noite anterior. Desdobrei o resto. A página 5 era um único parágrafo. Ouvi seu pai no hospital quando estavam me transferindo. Ele achou que eu estava dormindo. Disse: o Caio ainda deve pra gente, mesmo que a Diana não saiba o que ele fez. Não sei o que o Caio fez. Sei o que o seu pai é. Passou o ano em que eu estava morrendo ainda pensando como um homem de balancete. A página 6 era a página que eu leria pelo resto da vida. O que quer que aconteça entre sua irmã e esse homem não é a sua guerra. Lê, a sua guerra é o menino que você vai segurar um dia. Seja o abrigo dele. Ele não vai lembrar da tempestade. Você vai contar para ele quando ele tiver idade que a porta pela qual ele voltou para casa foi aberta por um bisavô que passou muito tempo ensaiando abrir ela. Li a última linha da carta do meu avô 2 vezes. Ele sabia. Sabia 18 meses antes de tudo isso, e mesmo assim tinha deixado uma chance para eles. Dobrei a carta de volta no envelope e deslizei pela mesa até o Ricardo. Ele não pegou. Empurrou de volta para mim. A senhora fica com essa. Eu fico com o resto. No dia 15 de janeiro, Ricardo enviou uma notificação formal para meus pais. 3 páginas em papel timbrado. Citava o contrato do fundo, os achados da auditoria e as seções relevantes da Lei de Administração Fiduciária do Estado. Marcava uma reunião para 22 de janeiro, 14, sala de reunião 4 do escritório Falcão e Associados, advogados de ambas as partes esperados. A pauta era uma única linha: irregularidades fiduciárias. Meu pai, que não pegava num documento jurídico havia 20 anos, estava na mesa dele às 8 horas da manhã seguinte. Beatriz me contou. A janela da sala da Beatriz tinha visão direta para o escritório do meu pai. Ela viu o abajur acender. Até o dia 18, meus pais tinham contratado um advogado chamado David Nogueira. Nogueira era sócio de um escritório pequeno numa cidade vizinha que cuidava principalmente de planejamento sucessório e pequenas empresas. Era competente.
Não era o tipo de advogado que você leva para uma briga que espera vencer nos fatos. Era o tipo que você leva quando espera que o outro lado não apareça com os fatos dele. Em 22 de janeiro, Beatriz me levou até o centro. Vesti calça social preta e um suéter cinza que eu tinha desde a faculdade. Tinha amamentado Theo às 11 horas e de novo às 13 horas. Beatriz segurou ele no saguão enquanto eu subia sozinha até o quarto andar. Meus pais já estavam na sala de reunião 4 quando entrei. Meu pai vestia terno azul marinho. Minha mãe usava um cardigã lavanda que tinha comprado em promoção no verão antes do meu casamento. Tinha trazido uma pasta. Nogueira sentava entre eles, com um bloco amarelo e uma caneta cara. Olhou para mim do jeito que um homem olha para a primeira peça de um quebra-cabeça de uma caixa que ele nunca abriu. Ricardo estava na cabeceira da mesa. Beatriz tinha mandado uma cópia lacrada do registro de 5 de janeiro dela com a recepcionista. Estava debaixo da mão direita dele. O vídeo de 38 segundos estava carregado no notebook dele. Vanessa não estava lá. Minha mãe olhou para a porta uma vez, esperando por ela, e depois de volta para o Ricardo. Cadê minha filha? Senhora Ferraz, a outra filha da senhora é sua filha. Meu pai pousou a mão na mesa. Cadê a Vanessa? Ela não é parte relevante nesse processo. Pela primeira vez na vida, meu pai não teve resposta rápida. Ricardo colocou 8 documentos em sequência: o contrato do fundo, a auditoria anual, a cadeia de transferências, os registros da Colina Bela, o prontuário pré-natal da Vanessa de 4 de dezembro, a primeira página da carta do meu avô, a filmagem da câmera, o extrato da conta de investidor silencioso dos meus pais num banco. Ele leu a seção relevante do contrato em voz alta. O primeiro filho nascido da minha neta, Marlene Ferraz Marques. Ele não levantou a voz. Apontou. Minha mãe começou a chorar durante o quarto documento. Marlene, por favor, isso é sua família. Não é isso que a gente é. Meu pai não estendeu a mão pela mesa. Não colocou a mão no ombro dela. Não tocou no cardigã dela. Foi a primeira coisa na minha vida que ele não fez por ela. David Nogueira falou pela primeira vez. Meus clientes prepararam uma proposta. Colocou um documento de 14 páginas na mesa. O cabeçalho dizia: Acordo de restauração familiar, estava impresso a cores. Nogueira claramente tinha redigido nas últimas 72 horas. A proposta me pedia para assinar uma renúncia ao meu direito de buscar a destituição dos meus pais como administradores. Em troca, meus pais reembolsariam voluntariamente os 270 mil ao longo de 5 anos, e todas as partes concordariam com mediação familiar. Ricardo deixou o documento na mesa por 10 segundos. Depois pegou, não leu, empurrou de lado. Minha cliente não precisa da assinatura dela para nada que os senhores vieram buscar aqui. Nogueira olhou para os clientes dele. Tinha sido contratado às pressas. Percebeu isso naquele momento. Minha mãe se virou para mim. Tinha parado de chorar. Tinha trocado de estratégia como fazia quando uma abordagem não funcionava. Marlene, por favor, entenda. A gente estava tentando consertar as coisas. Sua irmã, a Vanessa, tem necessidades que a gente não conseguia. Levantei uma mão. Não tinha dito uma palavra desde que entrei. Minha voz, quando saiu, saiu mais firme do que eu esperava. Eu não vim aqui para ser pedida a entender. Olhei para meu pai. Eu não vim aqui por um pedido de desculpas que vocês não trouxeram. Olhei para minha mãe. Eu não vim aqui para mediar a escolha que vocês fizeram na noite de 5 de janeiro. Olhei para o Nogueira. Eu não vou assinar o documento na mesa. Olhei de volta para o Ricardo. Meu avô escreveu uma carta para mim. Vou ler uma frase para vocês. Eu não peguei o envelope. Sabia a linha de cor. O que quer que aconteça entre sua irmã e esse homem não é a sua guerra. Lê, a sua guerra é o menino que você vai segurar um dia. Deixei a frase pairar. Eu não vou pedir acusação criminal. A vara de sucessões vai decidir o que decidir. Eu não vou me unir com nenhum dos dois fora daquele tribunal. Eu não vou falar com a Vanessa. Eu não vou voltar para a casa da nossa rua por motivo nenhum. Nunca mais. Levantei. Eu sou a responsável pela segurança do meu filho agora. Esse é o único papel que eu vou assinar. Meu pai não olhou para mim de novo naquela tarde.
Olhou para o carpete, e nesse detalhe, eu entendi. Ele tinha parado de ser alguém que eu precisava convencer. A história não ficou só naquela sala de reunião. Não ficou porque histórias assim nunca ficam. E porque minha tia Norma, na cidade vizinha, tinha um celular, e porque no fim de janeiro, ela tinha decidido, sem contar para ninguém, incluindo, acho, ela mesma, que algumas coisas precisavam sair da família com as próprias pernas. Um bilhete chegou na secretaria do colégio onde a Diana Brandão trabalhava, em 28 de janeiro, endereçado a ela, sem remetente. Dentro, um único print de uma mensagem que a Vanessa Ferraz tinha mandado às 11h47 do dia 6 de janeiro, com o número de telefone do destinatário visível. O número era do Caio. Diana Brandão deu entrada no divórcio em 4 de fevereiro. Soube depois que ela não chorou no dia em que deu entrada. Já tinha advogada própria até o dia 3. Tinha pedido um teste de paternidade antes mesmo de o bebê nascer. A advogada dela era minuciosa. A advogada também representava o fundo de família dos Brandão, que veio a se descobrir, tinha suas próprias cláusulas. A vara de sucessões realizou uma audiência em meados de março. Eu não fui. Ricardo foi. Meus pais foram. David Nogueira foi. O juiz ouviu por 90 minutos e emitiu uma decisão que o Ricardo leu para mim por telefone naquela mesma tarde. Meus pais foram destituídos como administradores com efeito imediato. Ricardo foi nomeado administrador sucessor. Meus pais foram condenados a reembolsar os 270 mil em 18 meses, com juros pela taxa legal. Encaminhamento criminal ficava a meu critério. Eu não segui adiante com isso. O tribunal foi gentil. Não precisava ter sido. Meus pais refinanciaram a casa da nossa rua no início de abril. A parcela do novo financiamento ficou bem mais alta. Meu pai, soube pela Beatriz, voltou a trabalhar a contabilidade dele 3 dias por semana. Não trabalhava desde 2019. Vanessa foi notificada pelos advogados da família Brandão em 3 de abril. A ação civil pedia 130 mil em danos por infligir sofrimento emocional intencional e um processo separado para a declaração de paternidade. Ela deu à luz em 21 de abril, num hospital regional 5 semanas prematura. Uma menina, 2,350 kg. O teste de paternidade foi anexado dias depois. O resultado não foi surpresa. Caio Brandão saiu de casa na segunda semana de fevereiro. Ele não morou mais com os filhos, que eu saiba. Beatriz fez um chá de bebê para o Theo em 28 de março. Estava 3 meses atrasado. Foi na sala dela. 14 pessoas foram. Nenhuma delas era Ferraz de sangue. Eram amigos do meu avô, amigos do Bruno, 2 primos do lado da mãe do Bruno, meu tio Raimundo e a esposa dele, uma velha amiga da Beatriz dos tempos de enfermagem e a cardiologista que tinha me contado primeiro sobre a CIV do Theo, que veio de jeans e trouxe um livrinho de capa dura sobre corações valentes. Beatriz ficou no meio da própria sala, com um copo de guaraná, e disse: "Essa é a família que veio quando a tempestade veio, querida. Lembra dos rostos deles." Chorei pela primeira vez desde dezembro. Quando a notícia chegou aos Brandão, minha mãe parou de atender meu número. Foi o silêncio que eu tinha esperado 19 anos para ouvir. Antes de terminar de contar o resto, preciso dizer uma coisa. Se você chegou até aqui, já sabe que não existe versão dessa história em que eu volto para aquela casa. Nem para um pedido de desculpas, nem para um feriado. Algumas portas ficam fechadas. Se você já teve que fechar uma também, me conta nos comentários. Estou lendo cada um deles. E se inscreve, se você quer a próxima história que eu vou contar, porque tem mais gente, como a gente, do que o mundo quer admitir. Me mudei para a casa na Rua das Bétulas na primeira semana de maio de 2026. É uma casinha de 2 quartos, num bairro tranquilo. O tipo de rua onde o lixo passa às terças e as crianças andam de bicicleta aos sábados. Tem um ipê no quintal que floresce branco em setembro. Tem uma varanda telada do lado. Tem uma lareira na sala com um acabamento de pedra que meu avô construiu com as próprias mãos em 1979. Coloquei o cobertor azul marinho que o Bruno tricotou na cadeira de balanço do quarto do Theo.
A caneca lascada com as palavras do meu avô foi para o armário da cozinha, segunda prateleira, onde eu alcanço sem pensar. Pendurei uma única foto na sala, meu avô em 2018, sorrindo na missa em memória da minha avó, segurando um pequeno folheto na mão. Pela primeira vez, a casa do meu filho era um lugar de onde ninguém podia mandar ele sair. No dia 7 de maio, o Theo teve a consulta de acompanhamento cardiológico dos 4 meses e meio. A doutora Hadley mediu a CIV no eco. Tinha fechado de 3 milímetros para 1,4. Ela disse a palavra cicatrizando do jeito que os médicos dizem quando têm permissão para dizer. Está cicatrizando do jeito que às vezes acontece. Disse que ele ia superar isso antes mesmo de aprender a soletrar a palavra. Liguei para Beatriz do estacionamento. Ela chorou no telefone por quase 1 minuto antes de conseguir falar. Vanessa me mandou uma mensagem só, no fim de abril. Pediu para conhecer o Theo. Usou as palavras, eu sei que tenho muita coisa para explicar. Ela não pediu desculpas. Não perguntou sobre minha saúde. Não mencionou a noite de 5 de janeiro. Eu não respondi. Não sei se um dia vou. Minha mãe não liga desde fevereiro. Meu pai mandou um cartão no aniversário de 4 meses do Theo, com 100 dentro e as palavras pensando em vocês dois na letra dele. Devolvi o cartão fechado. Não devolvi o dinheiro. Dei o dinheiro para Beatriz, que deu para o abrigo de mulheres do bairro. Eu não os perdoei. Também não precisei. Algumas portas não precisam bater. Só precisam ficar fechadas. Num domingo de manhã, no fim da primeira semana de maio, o Theo dormia no quarto com o ipê branco do lado de fora da janela. Beatriz veio comer panqueca. A caneca de café ficou na mesa entre nós. O cobertor que o Bruno tricotou estava jogado nas costas da minha cadeira. A foto do meu avô observava da parede. Ele não esteve presente para nada disso.